Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito do nosso canal é orar a Palavra de Deus, alinhar a nossa oração aos princípios, valores e às promessas que Deus tem em sua palavra para nós. Elas estão acessíveis a todo aquele que crê, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos as promessas, ouvimos os valores e os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Quando nós os conhecemos, nós oramos em cima desses valores, inspirados por eles, e já estamos indo ao encontro das respostas que Deus tem para a nossa oração, porque é certo que Deus tem resposta para as suas orações. Seja lá qual for o seu clamor, seja lá qual for a sua oração, Deus tem uma resposta para a sua oração aqui na palavra que Ele deixou para nós. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está na carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Se você puder, acompanhe comigo essa leitura, senão essa referência vai estar na descrição do vídeo, você poderá acessar quando quiser, quantas vezes quiser, e conferir se o que nós lemos aqui de fato está escrito na palavra. Então vamos ao texto. Assim está escrito: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo colheremos e faremos a colheita, se não desanimarmos. Então, o Senhor está falando sobre um tipo de semeadura e um tipo de colheita. Aqui nós temos pelo menos duas formas de semear. Semear mal ou semear para o bem. Qual é a semente que você tem lançado no dia a dia da sua vida? E às vezes nós não percebemos, mas pequenos gestos, pequenas atitudes que nós temos ao longo do dia, elas são sementes que nós lançamos. Mas existe mais do que a semente. Existe onde e como nós temos semeado. Como nós temos semeado, em que terra nós temos semeado essa semente. Quem é que vai dar o crescimento para essa semente? Quando nós, na prática real dos fatos, quando nós pegamos uma semente e colocamos na terra para poder germinar, nós lançamos, jogamos a terra por cima e nós não ficamos ali todos os dias removendo a terra para ver se aquela semente germinou ou não. A não ser aquela experiência que a gente faz na infância do feijãozinho no algodão. Todo mundo já deve ter feito isso aí. Na minha época, quando eu estudava, a gente fazia, colocava a semente de feijão no algodão molhado e a gente ficava ali observando o processo de germinação daquela semente. Mas na prática não é assim. Nós lançamos a semente e esquecemos essa semente ali, no sentido de que ela vai cumprir o seu papel de germinar sozinha. Esse processo é o mistério de Deus. É a vida que está na semente. A semente tem vida, ela tem vida própria. E aquela semente vai germinar. Porém, qual tipo de semente você tem lançado? São sementes boas, que vão dar bons frutos, que vai dar uma colheita satisfatória, feliz, uma colheita que você vai poder desfrutar dela, ou as suas sementes têm sido sementes de erva daninha, de espinhos, que vai, além de tomar conta da terra, ainda vai servir para te machucar depois, porque é assim que as coisas acontecem. Quando nós semeamos bem,
colhemos bem. Se nós semeamos mal, vamos colher o mal. Porque tudo que nós semeamos, nós vamos colher. E a colheita, ela sempre vem de forma mais abundante do que a nossa semeadura. Uma semente, ela tem dentro dela o potencial de uma árvore. Ela tem o potencial de uma planta que vai dar muitos frutos, que vão dar o milho, por exemplo, vai dar espigas, e as espigas com muitos milhos. Ou seja, eu preciso saber o que eu tenho semeado. E é no dia a dia, é na rotina. Tudo o que você faz é uma semente. A maneira como você trata as pessoas é uma semente. A maneira como você entra e sai dos lugares, a maneira como você lida com as situações, são como sementes que você lança no seu dia a dia. Se você trata bem uma pessoa, se você trata bem alguém no trânsito, se você é uma pessoa que dá preferência no trânsito, saiba, são sementes. É um tipo de semente que você vai colher mais cedo ou mais tarde, se você não desanimar. É o que a Bíblia diz. E não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então você não deve desanimar. Às vezes você vai lançar uma semente e aquela semente não vai trazer o fruto que você espera, mas você continua semeando, você continua fazendo bem. O outro texto fala que aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. São as más sementes que nós lançamos. Palavras torpes, palavras de ofensa, palavras que diminuem as outras pessoas. Há um texto na Bíblia que fala que nós daremos conta de toda palavra frívola, de toda palavra, que não edifica, que saiu da nossa boca. Tudo que nós falamos é um tipo de semente. Essa palavra emitida, ela gera algo naquele que ouve, seja para edificação ou seja para destruição, seja para edificação ou seja para gerar algum tipo de contenda. Quais são as sementes que você tem lançado na sua vida? Como você tem administrado a sua semeadura? E é muito fácil você perceber. Basta você ver que tipo de colheita você tem tido ao longo da sua vida. E aqui nós falamos também, como um assunto que é bem recorrente aqui no nosso canal, sobre o fato de você ser generoso. Se você tem semeado com generosidade, semeado na vida das pessoas, financeiramente, se você tem semeado acolhendo aquele que é necessitado, se você tem tido atos de generosidade para acolher aqueles que realmente precisam, que estão aí no seu caminho, certamente você também vai colher dessa generosidade, dessa semeadura. Aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. Se você planta gestos de justiça, atos de bondade, essa será a sua colheita. Não duvide, a palavra de Deus ela diz sobre isso. Acontece que muitas vezes nós erramos porque esperamos colher naquele lugar que a gente plantou. E nós estamos falando de uma colheita que é espiritual, que é Deus quem retorna para a gente o fruto dessa semeadura espiritual. Nós não estamos falando de sementes naturais, que você vai no quintal da sua casa, ou então num vaso de planta e joga uma sementinha. Nós estamos falando de colheitas espirituais, de semeaduras espirituais, que nós as fazemos com o coração conectado com o Senhor, semeando para Deus, semeando para a glória de Deus, semeando crendo que Deus é quem vê a sua semeadura. Porque tem muitas coisas que você vai fazer e que de repente as pessoas não vão ver. Você não vai ser louvado, você não vai ser reconhecido. Muitas vezes você está semeando e você não encontra quem te elogie, você não encontra aquele que vai falar assim, olha como você tem sido bom, generoso. Mas há um que tudo vê, que é o nosso Pai Celeste. Deus sabe de tudo aquilo que você tem semeado ao longo da sua vida e Ele te dará uma farta colheita. Por isso nós não devemos nos preocupar se aqui na terra as pessoas não estão reconhecendo, se elas não estão valorizando. Há um texto também que o Senhor diz que quando nós somos louvados pelas pessoas aqui na terra, nós já recebemos o nosso galardão, a nossa recompensa. Mas quando ninguém não nos louva, quando ninguém reconhece aquilo que nós fizemos, Deus é que se encarrega de dar-nos
a recompensa. E então, de quem você quer receber a recompensa? Do Senhor, do nosso Deus ou das pessoas que estão ao seu redor? Muitas vezes você vai receber dos dois, porque a intenção do seu coração era pura e justa, e Deus permite que você possa ser louvado e reconhecido aqui pelos homens e também por Ele. Mas isso é um ato da bondade de Deus. Não deve ser uma busca do nosso coração, porque nós podemos nos frustrar e nos decepcionar muito quando nós estamos semeando e esperando que as pessoas vão reconhecer, vão nos honrar, vão respeitar e vão dizer, como ele é bom, como ele é justo, como ela é uma pessoa que semeia coisas boas na vida dos outros. Infelizmente não é assim que acontece. A maioria das vezes você vai semear e nem sempre você vai ter o reconhecimento. Mas uma coisa é certa, Deus sabe que tipo de semente você tem lançado. Deus sabe qual a motivação do seu coração em lançar essas sementes. Porque a semeadura, ela tem um aspecto muito importante, porque ela trabalha o nosso coração. Porque se você lança a semente e ela fica ali esquecida na terra, ela vai dar esse aspecto de que você fez e ninguém viu. Mas você fez com a intenção de que aquela semente alcançasse o coração de Deus, para que você alegrasse o coração de Deus com as suas boas obras, com as suas boas atitudes, com atitudes que fossem justas e honestas, porque certamente a nossa recompensa virá. Você não precisa barganhar com Deus, Ele já sabe, Ele vai te recompensar. Apenas prossiga fazendo isso. Não desanime, não se decepcione se ao longo da jornada as pessoas não reconhecerem a sua justiça, os seus atos de bondade. Não se preocupe. E se você tem tido dificuldade de fazer isso porque você foi decepcionado, se você foi frustrado, se você foi muito justo e as pessoas não valorizaram, não se preocupe. Não espere reconhecimento das pessoas. É muito bom quando isso acontece, é o ideal que isso acontecesse. Mas tem um que tudo vê, que é o nosso Pai Celestial. E Ele que vê o que você faz em secreto, te recompensará. Não duvide, não fique às vezes até, eu não faço para receber nada. Tudo bem, esse é o propósito, mas você vai receber, porque Deus é justo e Deus não fica devendo nada para ninguém. Apenas alinhe o seu coração com generosidade e alinhe o seu coração com a vontade de Deus. É isso que precisamos. A semeadura, ela é certa. Vamos colher. Porém, existe a outra semeadura, que são os atos de injustiça, de maldade, de crueldade. Não duvide. Também serão considerados e a colheita chegará. Um dia todo mundo vai colher. Um dia nós vamos nos encontrar com o fruto daquilo que a gente semeou. Então, hoje, esse é o tempo de nós fazermos uma reflexão e mudar o tipo de semente que estamos lançando. Ainda dá tempo. Se arrependa das sementes más que você lançou. Peça ao Senhor que faça com que essas sementes elas não germinem, que elas possam morrer, e comece hoje já semeando sementes que vão ser frutos de bondade para a sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é que move o coração do homem no sentido da bondade. Em nós não há nada que possa se aproveitar, a não ser que o Senhor venha e mude a nossa história, a natureza da nossa vida. E é isso que eu peço sobre a vida de cada pessoa que tem ouvido essa mensagem, recebido, que o Senhor faça uma aplicação pessoal, particular na vida dessa pessoa, para que ela possa, sim, receber das tuas mãos a recompensa de toda boa semeadura. E aquele que tem semeado mal, que o Senhor traga arrependimento, mas também que o Senhor possa anular, ó Deus, essa semente que foi lançada de forma errada, para que o arrependimento dessa pessoa possa gerar uma nova sequência de boas sementes para a glória do Senhor. E que o Senhor faça, sim, como eu já te pedi e peço mais uma vez, uma aplicação pessoal e personificada na vida de todo aquele que recebe essa mensagem, em nome de Jesus.
Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, seu pedido de oração e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Alguém precisa ouvir essa mensagem e você é o canal de Deus para isso. Até amanhã, se Deus quiser.